Sobre o Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês no dia 12 de setembro de 2022. As principais notícias que aconteceram no Japão, atualização para vocês em menos de 10 minutos. Hoje a gente vai falar sobre a situação do turismo, que sim, tem novidades muito positivas, que o Japão já está soltando oficialmente algumas notas, então vocês vão ficar sabendo disso. A gente tem algumas informações a respeito do tufão, que deve estar chegando forte em Okinawa aí nos próximos dias e causando aí, digamos, uma certa dificuldade, né, para quem reside na região e muito mais outras informações. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no Japão, fica sempre até o final do vídeo, beleza? Não se esqueça, para ajudar no engajamento do canal, clicar no botãozinho do like logo agora para fortalecer o engajamento, assim você garante que vai receber sempre as notificações de sempre quando a gente postar, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela notícia de que o Japão pode dispensar visto para turistas de alguns países, diz televisão. Vamos lá, de forma bem objetiva, o que isso significa? Na verdade, muitos países, eles já eram isentos de visto antes da pandemia. É isso mesmo. Por exemplo, alguns países da União Europeia, os Estados Unidos e tudo. Então, o que deve acontecer é exatamente o que vocês imaginam. A isenção de visto novamente para esses países que durante toda essa questão de Covid, eles passaram a ter obrigação de tirar visto, assim como, por exemplo, os brasileiros. Só que visto de turismo, por exemplo, não existia para o pessoal da União Europeia, também para os Estados Unidos. Então a tendência é que isso caia. Então quem tiver dupla cidadania, por exemplo, vai poder se beneficiar desta medida. Então isso não é, digamos assim, uma informação infundada, realmente vai acontecer, mas vai ser exatamente nas diretrizes anteriores. Ou seja, você que tem passaporte brasileiro única e exclusivamente, não, ainda vai continuar sendo necessária a questão do visto. Lembrando que a gente está falando de isenção de visto para curta permanência, turismo ou visita a parentes, ou seja, ainda para aqueles que gostariam de permanecer por mais do que 90 dias no país, não, esse visto não será isento de nenhuma forma, né? Então é importante deixar isso claro desde o começo. E além disso, o Japão ele está abolindo a lei de controle de fronteiras que foram impostas em razão aí da pandemia, mas essas fronteiras aí, todas essas restrições, elas devem acabar, pelo menos o que a gente tem aqui de informações, até o final do ano, mas especificamente até o final de outubro. É isso mesmo, o jogo tá virando, o Japão tá precisando também dos turistas. Eu acho que une a vontade que o país tem de conseguir reacender a sua economia com a necessidade, né, justamente de melhorar o setor de turismo e dar um caminho para quem trabalha dentro desse segmento, mas, consequentemente, facilitando aí a entrada dos estrangeiros no Japão, que sim, vão ter que ser a bola da vez, não tem jeito de esperar tanto tempo. E um estudo diz que esse estudo, inclusive, é um estudo que está ajudando o Japão nesse processo de reabertura, é a incidência de sintomas sérios dentro da população contaminada por Covid. Vamos lá, fazendo a tradução aqui simultânea da NHK Internacional, a gente tem aqui algumas informações acerca dessa questão aí do Covid. Então, uma delas significa que desde o verão do ano passado, ou mais ou menos um pouco mais de um ano atrás, a frequência com que as pessoas desenvolviam sintomas graves era muito maior do que atualmente. Isso significa que o Covid naquela época ele era muito mais sério e grave, né, do que ele é atualmente. Então, existe aqui essa tabela, né, vamos parar aqui para mostrar para vocês. Na quinta onda, 42% da população infectada por Covid desenvolvia sintomas graves. Hoje, na sétima onda do verão, a gente vê que apenas 5% desenvolvem sintomas graves. Lembrando que tem um percentual aqui que não tem a apuração de sintomas, que é uma base ainda não conhecida. Esse estudo foi desenvolvido, né, justamente por órgãos que cuidam e mensuram justamente essa questão no Japão, né? Então, uma notícia muito boa para todos aqui, né, que gostariam que tudo melhorasse a partir de agora. Então, realmente, a notícia é quente, tá? E sim, aquele limite de entrada de 50 mil pessoas vai cair provavelmente até o final de outubro, porque em outono e inverno
duas estações do ano que o Japão também costuma receber um bom volume de visitantes, deve ter uma melhoria aí da situação e, consequentemente, o sinal verde para poder entrar no país, ok? Então, vamos falar aqui da situação de manufatura, né? O governo e montadoras do Japão vão discutir o futuro do setor em outubro. E, com certeza, o Japão ainda considera a introdução de veículos autônomos, assim como existem, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Tesla, além dos veículos elétricos, que é óbvio, né, por conta de toda essa questão envolvida a essa crise energética pelo resto do mundo, realmente o Japão também quer assumir a dianteira, por exemplo, de inovação e pode investir na tecnologia de carros autônomos para fazer frente aí à Tesla, né? Vamos ver até que ponto isso vai se desenvolver. É importante vocês ficarem acompanhando para saberem exatamente como que isso vai se desenrolar. Vamos falar aqui de uma oportunidade incrível para vocês e tem vagas novas. A GSI Work, que é a melhor agência do mercado, está proporcionando para vocês o melhor serviço, o melhor atendimento para quem quer ir para o Japão a trabalho. Você que é descendente de japonês, é casado com um descendente de japonês, possui reentre, enfim, pode entrar em contato com a GSI Work para conferir as principais e melhores condições para você ir para o Japão com conforto e segurança e com a qualidade assinada aqui do canal Tudo sobre o Japão. Vagas de emprego para todos os perfis, inclusive ainda para homens solteiros, para determinado perfil, com custo zero. É isso mesmo, entre em contato com a GSI Work, o número está aqui em cima, DDD 11 930 30 0101. Ainda que você esteja no Japão, só adicionar o mais 55 na frente. O atendimento acontece em ambos os países. Quem comprova, né, confere e comprova, a GSI, melhor agência do Brasil. Vamos falar aqui sobre a situação da Ucrânia, que realmente é bastante preocupante, né, porque as forças ucranianas estão respondendo aos ataques russos, e isso está gerando uma nova tensão na região, que já está em muita tensão, mas é uma tensão ainda maior em função aí justamente dessa questão envolvendo a Rússia, né? A Ucrânia, tentando se defender da Rússia, tem avançado as suas forças até o norte de Kharkiv, e isso tem gerado justamente um grande desgaste envolvendo os dois países e grandes conflitos armados aí. Vamos ver até que ponto isso vai desenrolando, e lógico que, né, pelo visto, essa guerra vai longe, né? Pela desenrolar da carruagem, nem a Rússia nem a Ucrânia parecem estar dispostas a abrir mão aqui das suas posições tão cedo, né? Falando especificamente da evolução da situação de Covid, os casos estão caindo. Quantidade de novos casos, 81 mil, média móvel 99 mil, então é um volume que está caindo. O volume de óbitos está estável em torno de 230. E uma notícia também boa relacionada ao Covid é que o governo vai introduzir um kit online que vai ser justamente vendido para vocês, para poder ser realmente utilizado na detecção rápida do Covid-19. Então isso vai ser muito legal para facilitar o acesso da população a esses testes e também para que as pessoas saibam rapidamente se estão com o Covid positivo ou não. Muito interessante aqui para vocês. Vamos falar aqui da atualização do tufão que tem preocupado justamente as autoridades e principalmente mais ao sul do Japão, né? A gente está falando sim desse tufão que está justamente nesse momento entre Taiwan e Naha, né, em Okinawa. Esse tufão Muifa, que ele é um tufão que tem velocidade média dentro do seu centro, do seu núcleo, em torno de 144 km por hora, né? Ele é um tufão que se movimenta lentamente, então ele está bem estável dentro da sua região e deve ir avançando, mas lentamente. A perspectiva é que esse tufão ele não vá para a costa japonesa, ele vá justamente para a costa leste da China. Isso deve acontecer dessa maneira e, consequentemente, a situação deve ficar controlada por enquanto, né? Então, a situação dos ventos também, aqui no canal Tudo sobre o Japão, você pega a atualização e não perde realmente as informações atualizadas, né? E o pessoal de Okinawa, novamente, vai sofrer um pouquinho, porque os ventos vão chegar fortes ali, né? O caminho do tufão, como vocês podem ver, já está apontado para o leste da China, então aqui não tem nenhum problema por enquanto. E com relação à questão do clima, previsão do tempo aqui para vocês em Hamamatsu, temperatura máxima de 32 graus na segunda-feira,
né? Na terça-feira, 33 graus, 24 graus de mínima, dia ensolarado, tá? Vai ser um dia legal na terça-feira, no caso, para o Japão, então confiram aí, realmente vai ser bem tranquilo, aproveitem, porque dias de chuva na final da semana virão, tá bom? Então, para você que finalmente está procurando a passagem aérea certa para você ir para o Japão, não deixe de contar com a G-SAI Travels, melhores cotações com tickets flexíveis que você não precisa remarcar e pagar por isso, né? Para você entrar em contato com a G-SAI Travel, mesmo telefone aqui em cima da G-SAI Work, então confira e comprove as melhores condições para vocês com a G-SAI, não perca essas novidades, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo também. A gente tá dando like em todos os comentários, então se você quiser engajar conosco, essa é uma oportunidade para vocês. E aqui nesse espaço final, que eu gostaria de salientar que esse noticiário, ele é gravado em um tiro curto, ou seja, é de uma vez só, não tem edição, é direto. Para gravar vídeo diário é a única forma que a gente encontra para vocês. É muito difícil mesmo conseguir fazer isso. Imagina, sem errar uma palavra, sem ter problema de pronúncia, né, sem, digamos, espirrar, sem piscar o olho, digamos, de uma forma muito errada, esse tipo de coisa. Então, é difícil, erros acontecem, tenho paciência, porque esse sim é o noticiário e quem sabe faz ao vivo, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem um vídeo novo no canal, tudo sobre o Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.